Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Len's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana decidi fazer um vídeo ligeiramente diferente do que costumo fazer. Portanto, hoje não vou falar diretamente de livros, vou fazer um vídeo de perguntas e respostas para leitores. Ou seja, vou responder a algumas das perguntas mais frequentes que recebo e algumas daquelas que eu acho que também são mais interessantes sobre leitura e pronto, específicas para leitores. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e partilhar com toda a gente, amigos, família, já sabem, toda a gente. Eu tenho as perguntas aqui no meu telemóvel e vou então começar a responder à primeira. A primeira pergunta é: qual o primeiro livro que li? Ora bem, este livro é o que eu me lembro de ter lido em primeiro lugar. Obviamente eu não me recordo de qual foi o primeiro, já lá vão bastantes anos, mas este aqui eu recordo-me que foi especial porque foi numas férias. Eu estava com os meus pais em Óbidos e houve uma feira do livro e este livro foi escrito por uma autora portuguesa que estava lá. Inclusive eu tenho o livro também assinado e autografado por ela com uma dedicatória. O livro chama-se A Floresta Encantada e é de Isabel Ricardo Amaral, uma autora portuguesa que efetivamente li alguns livros quando era mais nova. Eu penso que a escrita dela, pelo menos na altura, era mais direcionada para crianças. Neste momento não sei, não tenho acompanhado muito o percurso, não sei se ela escreve ainda para jovens ou se escreve também outro tipo de livros, mas o primeiro livro que eu me recordo de ter lido é exatamente esse. Eu não sei que idade tinha, eu devia ter 8 anos, qualquer coisa assim do género. Sei que li livros antes desse, mas não vos consigo efetivamente dizer qual foi o primeiro. Portanto, vamos ficar com este, A Floresta Encantada, de Isabel Ricardo Amaral. A segunda pergunta é: como seria o meu dia de leitura ideal? Ora bem, eu já cheguei a fazer inclusive no meu Instagram, Len's Book Corner, se quiserem o link está em baixo na descrição. Já fiz uma espécie de tag também relacionada com isto. O meu dia de leitura ideal, por incrível que pareça, para muita gente, efetivamente isto é estranho, passa-se no inverno. Obviamente eu gosto do verão, gosto do calor, gosto de praia, gosto disso tudo, mas para ler eu prefiro as estações frias. Portanto, o meu dia de leitura ideal era qualquer coisa como em frente a uma lareira, num sofá super confortável, com uma mantinha, um copo de chá, de preferência a chover lá fora e a fazer bastante frio para dar aquela sensação de conforto máximo. E obviamente a ler um livro que eu gostasse, algo que me estivesse a interessar bastante. Mas sim, o meu dia perfeito de leitura passar-se-ia no inverno e não em estações de calor, como é a maior parte dos que eu costumo ver. A terceira pergunta é: qual o meu género literário preferido? Ora bem, o meu género literário preferido são, sem dúvida, thrillers e livros históricos. Ora bem, thrillers eu sou muito fã, efetivamente, de policiais, de livros que tenham suspense por trás, livros que tenham ali uma ação que não se percebe bem qual é a direção que vai tomar. Gosto muito, muito, muito desse tipo de livros. Recentemente tenho tido assim um gostinho muito particular por thrillers associados, digo, com o Vaticano. Tenho imensos livros, um dia venho-vos fazer um vídeo para falar sobre eles. E gosto imenso desse tipo de leitura, assim como livros históricos. Eu gosto muito de aprender sobre coisas que aconteceram no passado, seja que passado for. Portanto, eu tenho bastantes livros sobre história, por exemplo, de Portugal, sobre história do Egito, sobre também a história do Vaticano. Inclusive, também além de ler os thrillers sobre esse tema, eu leio também livros para perceber como é que começou a Igreja, como é que começou o Vaticano, tudo o resto. São livros que eu gosto, não por uma questão de ser prazerosa a leitura, porque obviamente, aliás, esses livros eu nem os costumo ler assim seguidos, porque são um bocado mais maçudos. Eu costumo ler em partes e vou aprendendo aos bocadinhos, mas efetivamente sim, são dos livros que eu mais gosto de ler, portanto, thrillers e livros históricos. A quarta pergunta diz, no mesmo, seguindo o tópico anterior: qual o género literário que menos gosto? Ora bem, o género literário que eu menos gosto são romances. E pronto, já sei que estão a pensar, obviamente, romances, credo, mas é tão bom. Pois são muito bonitos alguns, e eu leio romances e gosto. Tenho muitos livros que são romances dos quais eu gosto. Quando eu digo que não gosto de romances, eu estou a falar daquele tipo de romance que hoje em dia se vê muito e que eu considero um bocado aquela leitura fast food, pelo menos para mim, não dá, que é aquele típico romance assim, mesmo cheesy, já nem me está agora a vir o termo em português, mas
é assim tão expectável que aquilo não tem graça nenhuma. As pessoas depois apaixonam-se assim do nada e depois há ali uma questão qualquer e depois separam-se e depois voltam-se a juntar e depois no fim ficam juntos. Para mim isto, esqueçam, não dá. Eu leio, se tiver que ler, obviamente, porque por mim não compro desse tipo de livros, mas não sou nada fã. Não é um estilo que eu gosto, eu acho que é tão previsível, é tão fácil prever o que vai acontecer, que para mim isso não tem absolutamente graça nenhuma. Portanto, eu gosto de romances históricos, sim, leio romances históricos, gosto de certo tipo de romances. Quando o romance está enquadrado num estilo que eu gosto, ou numa história que me está a cativar, tudo bem. Agora, quando o livro em si se baseia só neste romance quadrado, completamente sem graça nenhuma, não, disso eu não gosto. A quinta pergunta diz o seguinte: se pudesse viver num universo literário, qual seria? Ora bem, a minha resposta aqui vai ser um bocadinho clichê, digo já, deve ser o universo literário que, sei lá, 80% dos leitores, estou a dizer isto um bocado de cor, 80% dos leitores escolheria, que é, obviamente, Hogwarts. Quem é que não quereria viver em Hogwarts, ou pelo menos ter a experiência de ir a Hogwarts e passar lá um ano e ter a experiência da escola de magia? Eu não sei, pelo menos para mim, desde que leio Harry Potter há bastantes anos, é obviamente o universo literário que mais gosto. Já li muitos, já li inclusive muitos universos literários espetaculares, alguns reais, outros de fantasia, muito bons, mas eu penso que nada ainda conseguiu tocar os padrões de Hogwarts, para mim pelo menos. A sexta pergunta diz o seguinte: de que forma prefiro ler os livros? Ora bem, esta pergunta basicamente significa se eu prefiro ler livros físicos, e-books ou audiobooks. Hoje em dia temos várias formas, antigamente só tínhamos os livros físicos, mas de há uns anos a esta parte começamos a ter livros em formato digital e também agora audiobooks, que são, portanto, é alguém que lê os livros e nós podemos ouvir essa leitura e estar a fazer outras coisas enquanto estamos a ouvir alguém a ler-nos o livro. Pronto, eu não vou mentir, para mim é livros, ponto. Eu nunca li um e-book, muito menos ouvi um audiobook. E-books já li, mas não foram de todo leitura tanto prazerosa, foram obviamente coisas para a faculdade e outro tipo de pesquisas que eu tive que fazer relacionados com algum assunto que eu tive que resolver, nada que fosse por prazer. Para mim não há nada que se compare com o livro físico, virar a página, o som de virar a página, o pegar no livro. Para mim, a experiência passa mesmo por isto, não é e-book estar ali a fazer assim, scroll já basta fazermos com os telefones constantemente quando estamos nas redes sociais, portanto, não, para mim, nada se compara. Para mim, audiolivros eu nunca ouvi, curiosamente, não sei até que ponto ia ser muito interessante para mim, porque se eu estivesse a ouvir alguém a ler-me um livro e a fazer outra coisa, porque é um bocado essa a ideia, é um bocado aqui o multitasking, o podermos estar a ouvir um livro e a fazer, sei lá, o jantar, ou a arrumar qualquer coisa, ou a fazer outra coisa, eu não sei muito bem até que ponto é que eu ia estar atenta, porque eu acho que a minha mente ia divagar ou ia estar preocupada em o que eu estava a fazer, eu não sei até que ponto ia estar atenta, pelo menos para mim, eu faço muito multitasking, mas esse não sei se ia ser o indicado. Portanto, sim, para mim livros só físicos. A sétima pergunta diz o seguinte: quantos dias demoro a ler um livro? Ora bem, a resposta a esta pergunta é o típico depende. Depende de muitas coisas, depende do tamanho do livro, depende acima de tudo do quão interessado eu estou nele, do quanto eu estou a gostar da leitura. Eu já li livros super pequenos em imenso tempo, a demorar imensos dias, e já li livros muito grandes a demorar 1 ou 2 dias. Portanto, depende um bocado. Em média, eu diria, assim, arriscava-me a dizer 1 semana, em média, por cada livro. Há livros que consigo ler num dia, numa hora, depende também, esses claro, são aqueles mais pequenos. Há outros que demoram até mais tempo que isso. Obviamente que eu desta média retirei, como devem calcular, o Moby Dick, porque estragava-me logo aqui a média toda. Mas sim, eu diria que em média 1 semana, mas depende sempre do tipo de livro que estou a ler, do quanto estou a gostar. Inclusive também pode depender de alguma altura da vida em que esteja. Há alturas da vida em que nós podemos ler mais, temos mais tempo para dedicar à leitura, outras em que temos menos, portanto depende um bocadinho. A oitava pergunta diz o seguinte: que livro estou a ler agora? Ora bem, eu neste momento estou a ler alguns livros, mas eu vou falar do principal, aquele que estou a ler de forma mais seguidinha, os outros eu vou indo e vou lendo, digamos assim. Eu estou a ler um livro que se chama Boas Esposas e é o livro que segue o livro Mulherzinhas, que foi o que eu li anteriormente.
Depois, obviamente, veio fazer a review, especialmente nos meus livros de julho, nas minhas leituras mensais, mas sim, estou a ler o livro, comecei há pouco tempo, ainda não tenho grande opinião formada, portanto nem vou tocar muito neste tópico, mas sim, estou a ler o livro Boas Esposas. A nona pergunta diz: qual o livro mais longo que li? Ora bem, o livro mais longo que li, eu lembro-me perfeitamente qual foi, porque, pronto, é um livro bastante comprido. Tenho outro também do mesmo tamanho a nível de páginas, mas ainda não o li, ainda não acabei, portanto não o posso contar. O livro mais comprido que eu li foi o livro Amanhecer, da saga Twilight. Ele tem cerca de 750 e poucas páginas, se não estou em erro, e esse foi exatamente aquele livro que eu tomei como exemplo para falar no tópico anterior, de um livro ser muito grande e eu ler em pouco tempo. Eu estava tão obcecada, por assim dizer, na altura, que isto já foi há bastantes anos, na altura quando estavam os filmes em voga e tudo mais, eu estava tão ansiosa por ler aquele livro que eu li-o em 2 dias. Um livro de 750 páginas. Se calhar para muitos de vocês, meu Deus, eu consegui ler só num. Certo, eu também, se não tivesse que ter ido à escola, porque eu estava em aulas e tinha escola o dia todo, também teria conseguido. Mas na verdade, mesmo indo às aulas e mesmo estar ausente o dia quase todo, eu cheguei a casa e só naquele bocadinho entre o fim da tarde e a noite, digamos assim, eu consegui ler o livro em 2 dias, 750 páginas. Para mim foi algo espetacular, portanto eu sinto-me muito orgulhosa disso. Mas sim, o livro mais longo que li foi O Amanhecer, da saga Twilight. A 10ª pergunta diz então, tocando também no tópico anterior, qual o livro mais curto que li? Eu não tenho bem a certeza se este foi o mais curto, eu li-o recentemente, eu vou dizer este porque eu acho que sim, que ele foi o mais curto, eu penso que ele tinha cerca de 50, 60 páginas. É um livro que se chama O Filho de Noé. Eu até já falei nele, penso eu, num dos meus vídeos. Se eu conseguir encontrar o vídeo, eu coloco aqui o vídeo para vocês verem. É um livro muito pequenino, muito bom, gostei bastante de o ler, mas é uma coisa que se lê literalmente em meia hora, 1 hora, se conseguirmos dedicar-lhe assim o tempo seguido. É muito fácil, ele está escrito em letra um bocado grande, portanto lê-se muito rápido. Foi esse aí o mais pequenino que li. Estamos quase a chegar ao fim, tenho mais 2 perguntas para responder. A 11ª pergunta diz: qual o livro mais triste que li? Ora então, este também é um livro que eu consigo facilmente responder. O livro chama-se A Mensagem de Helena e foi o que eu também já mencionei aqui num vídeo, o primeiro livro a sério que eu já li. Portanto, foi o primeiro livro sem ser um livro para crianças ou jovens, portanto, sem ser coisas assim do estilo uma aventura ou esse tipo de livro assim mais para jovens. Foi um livro um bocado mais a sério, peguei num tópico que também, pronto, na altura não sabia totalmente o que é que o livro era, mas quis comprá-lo e eu li com cerca de 12, 13 anos, se não estou em erro, e foi sem dúvida o livro mais triste que eu já li. Eu já falei vagamente dele aqui no canal, num dos meus vídeos, que se não estou em erro foi o vídeo dos livros que me fizeram chorar, esse é um deles. Sim, o livro é bastante triste e consigo com toda a certeza dizer que foi esse porque foi. Não houve nenhum mais triste que esse. Ora então, vamos para a última pergunta. A 12ª pergunta diz o seguinte: que apps de leitura utilizo? Sim, eu utilizo algumas aplicações de leitura, neste caso 2 delas. Uma delas nem é bem uma aplicação, eu utilizo até mais na versão em site, embora também tenha a aplicação, que é o Goodreads. Eu utilizo o Goodreads para, acima de tudo, para guardar as minhas leituras e fazer o ranking dos livros. Portanto, quando eu leio, aquilo temos um ranking de 1 estrela a 5 estrelas, e eu é assim que classifico, digamos assim, as minhas leituras. E também tenho lá a altura em que os li, portanto para saber em que parte do ano, em que ano é que li, e assim também como faço as minhas reviews, é assim que eu coloco lá, tenho uma caixinha onde eu posso escrever mesmo a minha opinião, e eu escrevo-a sempre, e é com essa opinião que eu depois também faço os meus posts no Instagram, quando dou as minhas reviews, as minhas opiniões literárias. Portanto, sim, eu utilizo o Goodreads. Outra aplicação que eu utilizo, essa mais quando estou a ler, portanto, para para analisar o número de páginas que leio, porque eu tenho um objetivo diário para ler 50 páginas. Certo, nem sempre acontece, há dias em que só leio meia dúzia, há vezes até menos, mas há outros dias em que até leio mais, depende, mas eu gostei de ter aquele objetivo e gosto de ter um objetivo para pelo menos ter alguma meta que queira alcançar, para ter algo palpável, não ser só um objetivo de ler todos os dias. Pronto, isso é fácil dizer, mas eu gosto de ter um número de páginas fixo para, basicamente uma meta, por assim dizer, para conseguir tentar cumprir esse objetivo.
e então utilizo uma aplicação que se chama Desvaneio. Eu vou deixar aqui o link na descrição se às vezes quiserem ver qual é. É uma aplicação muito interessante, também dá para fazer como o Goodreads, o rating e tudo mais, mas eu não faço muito isso, eu é mesmo só para analisar as minhas sessões de leitura. Portanto, eles também têm a opção de ler durante um X período de tempo, ou seja, eu começo agora a sessão de leitura e quando acabar de ler termino, é como se fosse um cronómetro, e ele diz-me quanto tempo é que eu li e quantas páginas é que eu li nesse tempo. Já fiz isso, mas sinto que não sei, não gostei tanto, porque a certa altura eu parava de ler porque, sei lá, alguém me ligava ou qualquer coisa, depois esquecia-me de desligar aquilo, depois aquilo ficava a dar durante N tempo e dizia que eu tinha demorado, sei lá, hora e meia a ler, sei lá, 30 páginas, o que é ridículo, portanto, deixei de utilizar essa função e passei só a utilizar a função do número de páginas, aquilo faz um gráfico no final com tantas páginas que eu li a cada dia e se conseguia atingir o meu objetivo ou não. É bastante interessante, eu gosto de utilizá-la, mas sim, só utilizo estas duas. Existem muitas mais, inclusive já vi pessoas a utilizar outras, mas para mim estas duas chegam, porque acho que para o que eu pretendo é mais do que suficiente. E pronto, chegamos ao fim deste vídeo. Este foi o meu vídeo de perguntas e respostas para leitores. Se tiverem mais alguma questão que me queiram colocar ou que queiram que eu responda ou alguma ideia que queiram que eu faça, deixem nos comentários em baixo. Não se esqueçam de subscrever o canal, de partilhar este vídeo, de deixar gosto e de comentar, por favor. Beijos para a semana. Tchau!